Ok, obrigado. Então, vou apresentar o livro. Então, é isso, né? É a última sessão desse capítulo. De modelos não singulares de curvas. Né? E o principal teorema é o teorema 3 aí, que diz o seguinte: pega uma curva projetiva, tá? Qualquer. Então, existe uma curva projetiva não singular, x, e um morfismo, definido em todos os pontos, birracional, ou seja, a inversa existe como mapa racional, de x para c. E é único no seguinte sentido: se tiver algum outro, então existe um único isomorfismo, tá? De x para x', fazendo, né, essa comutatividade, digamos, né? Ou seja, g composto com f' igual a f. É mais do que simplesmente, né, os modelos, o x ser isomorfo a x', é isomorfo ainda com essa condição. A unicidade a gente já viu, na verdade, né? Ou seja, duas curvas projetivas não singulares, se são birracionais, né? Então, elas têm o mesmo corpo de funções, tá? Então, vai existir, tá, esse isomorfismo. Na verdade, seria, né, uma aplicação birracional entre elas, mas a gente viu que se estende, então a gente tem um isomorfismo. Então, essencialmente, esse isomorfismo é dado, né, olhando para, né, f e f', tá? Você tem um isomorfismo dado por f entre k de c e k de x, um isomorfismo dado por f' entre k de c e k de x', tá? E aí, portanto, você junta esses isomorfismos para obter o isomorfismo, faz uma composição para obter o isomorfismo de x para x', e como você pegou a composição, tá, o f vai ser o f' composto com g. Ok? Então, para a existência, né, a gente tem esse corolário justo da sessão anterior, tá? Do capítulo anterior, né? A gente já tinha visto isso, que C é birracionalmente equivalente a uma curva plana. Tá? Então, qual a ideia dele? Tá? Trocar, né? Essencialmente, né? Se você tem, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, tá? Que esse C, tá? Que esse C é birracional a alguma outra curva, né? C', tá? É birracional. Né? Então, a ideia é que vai existir, né, um mapa, né, de C' para C, né, que não está definido em todos os pontos, então a nossa anotação seria essa. Tá? E se a gente consegue encontrar essa curva x, tá, para a minha C', tá, a gente simplesmente compõe os dois mapas racionais. Tá? A princípio é um mapa racional, mas como a gente sabe, né, que esse mapa se estende para todos os pontos, x é não singular, isso aqui vira um mapa de verdade. Tá? Que é birracional porque é uma composição de mapas birracionais. Tá certo? Então a gente pode trocar, né, por qualquer outra curva birracionalmente equivalente a ela, tá? Em particular uma curva plana. Tá? Mas, na sequência, nessa seção 7.4, que é anterior, de transformações quadráticas, a gente viu que essa curva plana pode ser, né, tomada como tendo apenas pontos múltiplos ordinários. Tá? Ou seja, é equivalente, birracionalmente equivalente a uma curva com tais singularidades. E, por fim, na seção 7.3, tá, a gente viu que a gente pode explodir, né, todos esses pontos simultaneamente e obter uma curva não singular, tá, num certo espaço projetivo, x. Tá? Então, um mapa birracional de x para c é esse morfismo, tá, que a gente está mencionando aqui. Basta encontrar, então, esse modelo, tá, não singular, né, tá, para o corpo de funções, que você tem o morfismo. Tá? A seção 7.1 é justamente essa extensão de qualquer mapa racional para os pontos não singulares. Tá? A prova terminou, mas ele continua, né? Vamos ver aqui. Se C é uma curva plana, né? Tá? O fato que... certo, faltou mostrar isso, né? Você tem um mapa de X, né, sobre C, né?
tá? Ele quer, né, mostrar que é sobrejetor, tá? Então, tá, então vamos com calma, tá? No caso que C é uma curva plana, tá? Ele quer mostrar que o mapa, né, é sobrejetor, tá? Isso sai da construção, tá, que a gente fez, tá? Depois a gente vai ver que isso vai sair de qualquer forma, qualquer mapa, tá? De uma curva projetiva, né, sobre outra curva, né, para uma outra curva é sobrejetor, tá? Se não é constante, né? Mas aqui a gente vai ver pela construção, tá? A ideia é que se P é um ponto da curva, a gente pode encontrar uma curva plana, a gente pode encontrar C' com pontos múltiplos ordinários, né? Tal que o mapa racional é definido em algum ponto P', né? E manda P' em P. Tá? Então, a gente está lidando aqui das transformações quadráticas, que C já é uma curva plana, tá? E C' é de pontos racionais. Tá? Então, a ideia é que a gente pode meio que focar num ponto P, né? Escolher um ponto P e de tal forma que o mapa que a gente obtém é sobrejetor sobre esse ponto P. Esse é o problema 7.13, que a gente não fez. Tá? Então, né? Eu acho que a conclusão está aqui, né? Se S é um conjunto finito de pontos simples de uma curva F, tá? Então, existe uma curva F'. Não, vamos com calma. Ele pega um conjunto de pontos simples, né? Uma curva plana. Tá? E aí diz que você consegue encontrar uma curva F' com apenas pontos múltiplos ordinários e uma vizinhança U de S em F e uma vizinhança U' de F', um aberto, na verdade, né? Tal que o U é isomorfo a U'. Com essa última parte aqui parece meio que trivial, né? Porque na nossa construção, os pontos simples não chegam a nos interessar tanto, né? Então a gente pode, se é um conjunto finito, né? Evitar que eles pertençam, né? Tá? A x, y, z. Tá? Na verdade, você encontra, né, três retas que não, né, não contêm esses pontos finitos, três retas não concorrentes, tá? E aí qualquer transformação vai levá-las em, tá, v de x, y, z. Tá? Isso para qualquer conjunto finito de pontos, né? Não precisa ser ponto simples nem nada. Tá? E aí o que acontece, né, quando a gente faz o linha, né, o linha aqui, né, que é a transformada de Cremona, tá? A transformada quadrática, nada vai acontecer, né, tá? Porque é justamente birracional, um isomorfismo. Tá? E como consequência a gente tem isso, tá? Ou seja, nos nossos procedimentos, né, tá? Os pontos simples não interessam, já são simples, né? Tá? Então a gente pode ajeitar as coisas de modo que eles sempre pertençam fora daquele triângulo, tá? E portanto, tá? Você sempre tem uma vizinhança, né, deles, né, fora do triângulo, isomorfa, e isso continua no procedimento, tá? Mas isso é para pontos simples, né? Ele, deixa eu ver o que ele fala aqui, tá? Tá? Ele não fala do ponto aqui ser simples, tá? Problema 7.3, tá? Mas o que acontece é que justamente os pontos que não são simples, né? Tá? São os pontos que a gente vai fazer um procedimento, né? Tá? E o procedimento é explicitado aqui, né? Nesse teorema 2, né? A ideia é que, né, para cada ponto simples que não for um ponto múltiplo ordinário, se já for ponto múltiplo ordinário, você não faz mais nada nele, tá? Mas se você vai colocá-lo, né, dentro, né, nesse ponto P aqui, tá? E aí o que acontece? Quando você faz esse mapa daqui, vai existir pontos acima dele, tá? Porque tem até uma fórmula, né, tá? Para a soma dos números de interseção desses pontos, né? Acho que está um pouquinho antes aqui. Exatamente, né? Você tem essa fórmula, isso aqui é igual a R, que é a multiplicidade, que no ponto, né, múltiplo, né, é maior do que zero. Tá? Então, vão existir tais pontos. Tá? Então, nesse procedimento aqui, tá, se você pega o seu ponto P e joga aqui, o mapa é sobrejetor. Né? Se ele está definida nesses pontos, né, só não está definida, né, nos pontos fundamentais, tá? E o mapa tá, então, sobrejeta sobre P. Então, ou utilizando a argumentação, tá, ou utilizando esse problema, 1.7.13, a gente conclui, tá,
que nesse procedimento de transformação quadrática, tá, vai existir algum ponto P' que vai para P. Tá? E o blow-up já é uma situação mais clara, tá? Porque ele, justamente o mapa é sobrejetor, né? Tá? É um mapa de projeção, tá? Que sobrejeta sobre C'. Tá? Então, se C é uma curva plana, não tem problema, tá? A gente consegue um mapa, como ele pediu aqui, um mapa sobrejetor. Alguma dúvida nessa argumentação? Se C não é plana, então se C é projetivo, então a preocupação é o mapa ser sobrejetor, né? E a gente pega um ponto P de C, tá? A gente vai escolher um morfismo de C para C1, C1 uma curva plana, tá? Tal que P, tá, é o ponto que vive na imagem inversa de GP. Né? Tá? Então, então, ele afirma aqui que se G, né, de um f de x, quem que é o f? Tá, ele tá pegando o mapa, já existe o mapa f, né? Tá? Que mapa é esse? Tá, o mapa f, né, é o mapa de x. Né? A gente tem um mapa de x para C, tá? E agora ele está introduzindo o mapa, já vamos ver a cara dele, de C para C1, uma curva plana. Tá? E a gente está preocupado com o ponto aqui P, tá? Tá? Vai ter uma certa imagem, né? Porque o morfismo está bem definido, tá? E ele diz o seguinte, tá? Que G de f de x, se G de f de x igual a P, f de x igual a P, claro, né? Porque isso daqui implicaria que f de x está na imagem inversa de G de P. Isso é o P, tá? Então, qual que é a ideia dele? Né? Esse mapa daqui, tá? De x para C1, tá? Ele, na verdade, melhor a gente ver esse problema 6.43, né? Tá? Eu acho que ele não está dando todas as informações aqui. Mas a ideia é parecer clara, ele está olhando para esse mapa daqui, e ele quer que esse mapa daqui seja sobrejetor no ponto P, né? Não no ponto P, no G de P. Tá? Então ele quer utilizar o que foi feito antes aqui, tá? Para encontrar esse mapa, tá? Pega C1, né? E para C1 você encontra esse mapa, tá? Que é sobrejetor sobre aquele ponto G de P, tá? Mas por essa argumentação, tá? Se, né, o mapa G composto com F, né, tem um X que leva em G de P, então esse X vai ser levado em P. O que não é claro é exatamente como a construção que ele está fazendo, né? Ou seja, a princípio a gente está lidando com C1, tá? E está, né, ajeitando as coisas, como a gente fez aqui, para que esse mapa G composto com F, ou esse mapa que eu vou chamar de H, tá? Seja, tá, sobrejetor sobre esse ponto P. Tá? Professor, Oi. tem um pessoal aqui querendo entrar aqui na aula. Obrigado por avisar. Obrigado. Ótimo, obrigado. Porque quando eu estou compartilhando, deve fazer um barulho, mas às vezes eu não escuto. Então vocês me avisem, por favor. Então, voltando aqui, né, a gente tem, né, esse morfismo, já vamos ver qual é a cara dele, problema 6.43, tá? Mas C1 é uma curva plana, então a gente sabe que pode encontrar, né, um mapa, tá? De um modelo não singular X, né, H para C1, tá? Que é sobrejetor. Esse mapa aqui é sobrejetor. Tá? Isso é o procedimento que a gente viu no parágrafo anterior. Tá? E aí, tá? Você tem um mapa também para C. Tá? Tomar um certo cuidado aqui, né? Ou seja, é preciso que C e C1 sejam, né, na mesma classe de equivalência racional, né? Ele não birracional, ele não falou sobre isso, por isso que eu quero olhar para o problema 6.43. Mas se isso aqui for uma aplicação birracional, tá?
Então, o mesmo modelo que funciona para C1 vai funcionar para C, ou seja, vai ter um mapa aqui, né, tal que a composição é OH. Tá? E se OH é sobrejetor, né, qualquer ponto de X grande, né, que vai em G de P, né, o F dele vai em P. Essa é a argumentação. Vamos dar uma olhada na proposição no problema 6.43. 6.43, desculpem, de vocês não olharem. Tá aqui. A gente chegou a fazer isso? Vou pedir para vocês fazerem. Eu acho que não, professor. Ok, tá. Mas então, se é uma curva projetiva, exatamente o que ele esqueceu de falar ali, né? Você tem um morfismo birracional de C para uma curva projetiva plana, né? Tal que a imagem inversa do F de P é o P. Tá? Então, né, vamos dar uma olhada rápida aqui na prova. A nossa curva é projetiva, né? Então ela está num espaço projetivo, que ele está supondo de dimensão n mais 1. Tá? Esse n, né, é maior ou igual que 2, né? Porque se for 1, né, ou 0, né, no caso, né, C teria que ser igual a um P1, já estaria resolvido. Né? Tá? Então, você pega as coordenadas, né, T, X1, Xn, Z, tá? Ele coloca dessa forma. Claro que T e Z, né, vão desempenhar um papel diferente, por isso ele coloca assim, são as coordenadas. Tá? Então, né, sem interseção V de T é finita, tá? Ele pode supor isso, tá? Porque se for infinito, tá? É um fechado dentro de C, então teria que ser o próprio C, tá? E aí o C, né, estaria dentro de um hiperplano, tá? T igual a zero. Então, poderia supor que o C já está dentro de PN. Tá? Então, você pode supor, né, que C interseção VT é finito. Tá? Se você acrescenta mais uma reta, aí, bom, você vai escolher a reta, né, de forma adequada, de modo que ela não passe por esse conjunto finito de pontos. Então, você pode supor que a interseção é vazia. Tá? Você tem um ponto P na curva C, tá? E a gente vai supor que ele é o ponto, né, 0001, ou seja, só o Z é diferente de zero. Tá? Então, novamente, é escolher, né, as coordenadas de forma adequada. Tá? E o K de C vai ser algébrico sobre K de U. Né? A gente sabe, né, que ele vai ser algébrico sobre qualquer, né, extensãozinha do K, né, desde que U não pertença a K. Né? Tá? E esse U, na verdade, é definido como sendo quociente, então é uma função racional bem definida, e não é constante, né? Porque se fosse constante, tá, o que a gente teria seria que T menos algum lambda vezes Z, tá, para algum lambda em K, seria igual a zero em toda a curva. Tá? E isso não é possível, porque senão essa interseção aqui, tá, não seria vazia. Tá? Então, deixa eu só colocar esse argumentozinho aqui, tá, que o, né, não pertence a K, pois se o, né, é igual a lambda pertencente a K, então, né, T menos lambda Z seria igual a zero em C, tá? E, portanto, o C de V, interseção de V de TZ, seria diferente de vazio. Tá? Por quê? Porque é o mesmo que a interseção, né, com V de T e T menos lambda Z. Tá? Ou se lambda igual a zero, a própria interseção com T, que a gente já está supondo que é finita. Tá? Poderia ser vazio, né? Poderia ser vazia. Tem um pouquinho. Bom. Tá, vamos com calma aqui. Desculpa um pouquinho. Vamos ver o que a gente pode dizer aqui. T menos lambda Z seria zero em C. Isso sim é verdade. Tá? Para algum lambda, né? Tá? E aí essa interseção seria não finita, né? Mais do que diferente de vazio, né? Seria a própria curva C, né? Tá? Seria a própria curva C. E não pode, porque a interseção com V de T é finita. Tá? Ok? Né? Isso aqui está contido em C interseção V de T.
Tudo bem? Então, a gente, né, pode assumir isso, né, que existem essas coordenadas. Tá? E aí ele vai ajeitar, né, estão vendo aqui, ele vai definir um mapa φ de lambda de C para P2, definido por essa fórmula. Ele vai manter, né, a primeira coordenada, tá? E a última, mas ele vai pegar o x1 até xn e vai fazer uma combinação com elementos do meu K. Tá? Então, né, são funções, né, t, x1, xn, z, né, que ele está usando para definir o mapa. Tá? Então, a primeira coisa a observar é que é um mapa bem definido. Tá? Professor, desculpa. Tem mais uma pessoa querendo entrar, parece. Pronto. Ok. Tá? Então, né, por que o mapa está bem definido? Tá? Porque, né, são coordenadas nessas aí, né, t, x1, xn, z, né, tá? Então, né, a única preocupação, tá, é se são diferentes de zero, mas são, né, porque t e z são diferentes de zero e c, por causa disso daqui. Tá? Então, φ de lambda é um morfismo, tá bem definido, tá? Estou usando, né, formas, né, de grau 1, né, formas lineares, tá? Então, independe do representante. Tá? E o φ lambda P vai em 0,01, porque os xis, né, tá aqui, são todos iguais a zero, né? Inclusive o T é igual a zero, né? Tá? Só o Z é diferente de zero. Tá? Então, você tem um mapa que leva P em 0,01, tá? E vamos chamar de C' o fecho, né, do φ lambda de C. Tá? E aí o item C, né, que é a maior dificuldade, é que a variável lambda pode ser escolhida de tal forma que φ lambda é um morfismo birracional, de C para C'. Tá? Ou seja, né, que C' seja, né, uma curva, né, não é claro, é irredutível, claro, né, mas poderia ser constante. Tá? Mas não é, né? E o mapa birracional, e a imagem, né, inversa do 001, né, tá, é justamente o ponto P. Né? Tá? Ou seja, a ideia é que esse φ lambda é o meu F, né? Quando você restringe o contradomínio ao C'. Né? E isso daí tem a ver com, né, esse problema 6.32, tá? Que a gente não fez, que é um pouco teoria de corpos, tá? É a existência do elemento primitivo, né? Essa é a ideia, tá? Então, 6.32, você tem uma extensão, tá, de corpos finitamente gerada, tá? x1 até xn, como no problema 6.31, ou seja, característica zero, tá? Ele está assumindo isso. Né? E L é uma extensão finita e algébrica. Tá? Então, a afirmação do problema é que existe um Z tal que L é igual a K de Z. Tá? O problema 6.31 não especifica quem é esse Z. Tá? Mas aqui, né, vai um pouco mais além. Tá? Você tem um casinho, né, um subcorpo algebricamente fechado, e, portanto, né, uma quantidade infinita de elementos. Tá? Então, a ideia é que para qualquer conjunto algébrico V, tá, eu posso mostrar que o L é o K, né, da soma, né, dos... Né, basta esse elemento para gerar o L sobre o K, tá? E eu posso escolher os lambda i's, né, de forma bastante geral, ou seja, para qualquer conjunto algébrico, tá? E vai existir um ponto fora dele, tá, que satisfaz essa condição. Ou seja, uma condição de generalidade sobre os lambda i's, né? Tá? Eles não podem satisfazer uma equação polinomial. Né? Você escolhe um conjunto de equações polinomiais, tá? Se ela é efetiva, né? Significando que o conjunto algébrico não é todo o ANK, tá? Então, tá fora desse conjunto algébrico, você vai encontrar os lambda i não satisfazendo essas equações todas. Ok? Então, vamos dar uma olhada no seguinte, então, para terminar a prova. Tá? Por que basta isso? Então, né, acho que claramente a gente mostra que esse φ lambda não é constante, porque ele já tem um valor, né, num certo ponto P, tá? E o valor é 0,01, tá? Então, se o valor fosse sempre 0,01, significaria que todos os x's
que o t, né, por exemplo, seria igual a zero, né, em toda a curva C. E não é. A interseção de C com t é finita. Tá? Então, né, o mapa não é constante se ele é uma curva. Né? Para mostrar que é um mapa birracional, a gente vai olhar para a inclusão de corpos de K de C', né, para K de C, né, dada pelo meu φ de lambda. Tá? Seria o φ de lambda tilde na notação que a gente vai utilizando. Tá? O K de C' é uma curva plana, né? Tá? Então ele vai ser gerado por quê? Né? Em particular, por Z sobre T. Tá? E aquela soma, né? Tá? De lambda I, xi sobre T. Tá certo? Esses, né? Esses são, tá? Os elementos que vão gerar o K de C'. Tá? Então, na verdade, o K de C ele vai ser obtido, né? Pegando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pegando o Z sobre T e acrescentando o xi sobre T. Né? Que são, tá, os quocientes que faltam, digamos, né? Ou seja, tá, no espaço projetivo Pn mais 1. Então, para mostrar que é uma coisa birracional, a gente tem que mostrar que esse φ lambda tilde é um isomorfismo. Tá? Que esses xi sobre T já estão lá. Tá? Mas então você tem esse corpo aqui, né, K grande, que é o K de Z sobre T. Tá? É isso, né? Tá? E você tem o L, tá? Que é o meu K de C, que é o meu K grande, tá? E aí o xi sobre T, né? x1 sobre T, até xn sobre T. Tá? E o problema anterior diz que vai existir uma combinação deles, né? Tal que o meu K de C, tá? Ele é gerado. Então, existe lambda I, tal que, né, o meu L, né, que é o K de C, tá? Tá aqui o L, tá? Ele é gerado por uma combinação desse K grande, né? Vou botar assim para a gente distinguir melhor, tá? Gerado sobre esse K grande por uma combinação, né, de xi lambda I sobre T. Que é o que a gente precisa, né? Porque o K grande já tem, né? Esse aqui é o K grande, tá? Ele já tem o Z sobre T, tá? Então agora a gente tem Z sobre T, esse somatório. Isso é o meu K de C, que é igual ao meu K de C'. Tá? Então, para essa escolha de lambda I, tá? O mapa é birracional, porque o homomorfismo, né, de corpos, né, tá? É um isomorfismo. Tá? Tudo bem com isso? Falta só verificar esse cara daqui, tá? Que a imagem inversa é o P, né? Mas isso deve sair da própria definição do φ lambda, né? Tá? Ou seja, quem é a imagem inversa do 001, né? Eu preciso de t igual a zero, tá? E esse somatório de lambda i x igual a zero, né? Tá? Que história aqui, vamos lá com calma, tá? Porque a imagem inversa é só o P. Bom, eu preciso ter igual a zero, é um conjunto finito, tá? Desculpa, eu estou um pouquinho perdido. Certo, temos que escolher o lambda, né? Para isso também, né? Tá? Então, essencialmente, é isso, né? O que a gente precisa, né? Tá? A gente precisa que, se eu pegar, né, o somatório de lambda i xi, tá? Né, só pode ser igual a zero no ponto P, né? Essa é a ideia, né? Tá? Essencialmente é isso, né? Eu estou pegando um hiperplano, né? Tá? Que é esse hiperplano aqui, tá? Eu já tenho t igual a zero, né? Ou seja, eu tenho minha curva C aqui no espaço projetivo, já tenho t igual a zero, tá? Que é necessário, né? Porque essa primeira coordenada é zero, né? O tzinho tem que ser igual a zero, tá? E na imagem inversa também o somatório de lambda i xi tem que ser igual a zero, tá? Meu ponto P está aqui, tá? A ideia é que eu tenho que pegar, né, esse somatório de lambda i x igual a zero, tá? É um hiperplano evitando, né, os outros pontos. Mas vai ser possível, né? A não ser, tá, que todos os x sejam iguais a zero, né? Nesse ponto, né? Ou seja,
que o V, tá, de T intersectado com C, intersectado com x1 até xn, seria tudo igual a zero. Tá? Mas aí só tem um ponto satisfazendo isso, né? Se T igual a zero, todos x e y são iguais a zero, é o ponto P. Tá? Como, né, se tiver outros pontos que não é o ponto P, né, alguma dessas coordenadas, né, que sobram aqui, né, na interseção, né, V com T, né, tá? Alguma dessas coordenadas é diferente de zero. Tá? Porque o Z não pode ser igual a zero, né? Onde o T é igual a zero, o Z não pode ser igual a zero. O Z é sempre 1, né, e sem interseção V de T. Tá? Né? O Z é sempre 1, o T é sempre 0. Tá? Então, para distinguir do ponto P, alguma dessas coordenadas aqui no meio tem que ser diferente de zero. Tá? E aí, escolhendo os lambdas convenientes, você tem que, né, esse cara daqui não vai ser zero em nenhum desse conjunto finito de pontos de C a interseção V de T fora do ponto P. Tudo bem? Quero que eu expanda um pouquinho mais aqui? Ele não falou aqui, né, mas a gente está em característica zero de novo. Né? Tá? Isso é, de fato, né, característica zero. Ok? Então, vamos voltar lá, né, a gente... Né, esse G, né, que tudo isso aí foi para obter esse mapa aqui, G, né, que é o morfismo birracional. Birational morphism. Tá? E aí sim o argumento funciona. Tá? Tudo bem, então, com essa prova do teorema? Então, o mapa, né, é birracional, mas também é sobrejetor, de x para c. O corolário é que existe uma correspondência, né, entre, né, curvas projetivas não singulares, x, e corpos de funções em uma variável sobre o casinho. Né? E a correspondência leva a x no seu corpo de funções. E um caminho de volta, né? Ou seja, se você tem um corpo de funções, você tem uma curva, até uma curva plana, né? Tal que o corpo K, tá? É o corpo de funções dessa curva plana, mas também então vai ser, pelo teorema 3, o corpo de funções de uma curva projetiva não singular. Tá? Então você pega ela, tá? E se tiver duas, na verdade, não faz muita diferença, tá? Porque, né, vai ter um isomorfismo, tá? Entre elas. Tá? Então, na verdade, existe uma correspondência biunífica entre classes de isomorfismo de curvas projetivas, tá? E copa de funções algébricas. É um pouco mais do que isso, né? Porque, na verdade, esses isomorfismos, né, dentro dessa classe, tá? São únicos. Tá? Existe um único, né? Bom, únicos não, único é um exagero. Tá? Único de acordo com o mapa. Bom, tá? Mas é o que ele escreveu aqui. Se x e x' são duas tais curvas, tá? A gente tem morfismos dominantes de x' para x, tá? Certo, né? Isso é outra coisa, desculpe. Tá? Ele está olhando para equivalência em categorias, né? Tá? Se você tem duas curvas projetivas quaisquer, não singulares, tá? Morfismos dominantes de x' para x correspondem ao homomorfismo de k de x para k de x'. Isso a gente já tinha visto, tá? Anteriormente. Tá? E aqui ele menciona, né, que eu já falei, morfismos dominantes, na verdade, vão ser sobrejetor. Continuando, né, uma curva projetiva, né, a gente pega esse x, né, não singular, e o mapa sobrejetor, né, como no teorema 3, tá? A gente vai dizer que x é um Professor, você está aí? A gente não está te ouvindo.
Não, peraí. Ok. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Perdi a conexão, estava usando o meu iPhone para poder, né, dar internet para o tablet. E o iPhone não está funcionando. Então, estou no computador agora. Tá, tudo bem. A única diferença é que eu não vou poder usar caneta, mas eu tenho um quadro aqui. Então, vamos lá. Present now. Entire screen, né? Única opção, permitir. Ok. Ok. Então, vocês estão vendo aí minha tela. Só preciso achar o Fulton. Eu acho que... Sei lá, como que eu vou achar ele agora aqui? Vou ver aqui na janela. Tá, Fulton. Ok, vamos lá então. Tá, vou ampliar isso aqui. Isso fica muito grande, vamos chamar. Fecha os olhos para não ficarem tontos. Eu fico. Mas quando é outra pessoa que está fazendo, uma loucura isso. Ok, mais um pouquinho, estamos chegando lá. Ainda não. Nossa. Ok. Ok. Então tá, desculpem, então vamos ver onde que eu parei, né? Estamos falando da definição, tá? Ou seja, pegue uma curva projetiva qualquer, então vai existir um mapa de x para c sobre ejetor birracional, onde x é não singular, x é chamado de modelo não singular. Os pontos dele, do x, né, estão em correspondência com os anéis de valorização discreta. Tá? Isso a gente viu, né, essa correspondência. Tá? Antes. Tá? Então, né, dizer que f de q é igual a p, né, a gente também viu isso, né, o mapa racional, né, está sempre definido, né, então essa não é a preocupação, tá? Mas a imagem vai ser p exatamente quando o anel, né, OQ, ele domina o anel OP. Tá? Então, os pontos de x a gente vai chamar de lugares, lugares de C, tá? Ou do corpo K, corpo de funções, e vai dizer que um lugar é centrado em P se a sua imagem é P. Tá? Então, agora a nossa curva C tem pontos e tem lugares. Tá? E para cada ponto, você vai ter um conjunto de lugares acima desse ponto. Tá? Não é necessariamente único. A não ser, claro, que seja, né, um anel de valorização discreta. Né? Se o ponto P é simples, né? Tá? Então, o OP de C é um anel de valorização discreta e o OK de X só pode dominar o OP de C se for igual. Né? Então, né, só existe um único local, um único lugar acima do ponto P. Né? Porque, né, a gente vê que os lugares estão identificados com os anéis de valorização discreta. Mas, em geral, você pode ter mais pontos, né? Mais lugares acima do ponto. Ou não. Né? Existem pontos singulares em que você só tem um lugar acima dele. Tá? Isso a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente e a gente vai começar com esse lema. Tá? Então, C é uma curva projetiva plana, tá? P é um ponto de C, então tem uma vizinhança afim, U, né? Tal que a imagem inversa por F é afim. Tá? Quando a gente olha para, né, gama U como subanel do gama U', né, via um mapa de composição, tá? Você tem que o gama de U' é um módulo finito. Apesar disso, vai existir um elemento, né, T diferente de zero em gama de U, tal que ao multiplicar eu estou em gama U. Isso significa que todos os elementos de gama U' se escrevem como quocientes de um elemento de gama U sobre esse T, né, um T único. Tá? Então, um único denominador. E o espaço vetorial, né, o quociente, né, tá, é mais do que um módulo finito, seria um módulo finito sobre gama U também, tá? Mas ele tem, na verdade, dimensão finita sobre K, sobre o meu corpo. Então, isso vai ser um lema que vai ser útil para a gente. Tá? E aqui a gente vai utilizar a construção, em particular nesse ponto daqui. Tá? É uma coisa que eu chamei a atenção para vocês. Tá? E a gente vai rever agora. Tá? E, por fim, a gente pode escolher essa vizinhança, né, quão pequena quanto a gente quiser. Tá? Ou seja, se a gente não quiser um ponto dentro dela, a gente pode escolher, né,
tal que né, se não está incluído. Tá? A única coisa é que, claro, é uma vizinhança do ponto P, então a gente não pode excluir o ponto P. Tá? Ok, então aqui está a argumentação. Tá? A gente tem uma curva plana, então a gente vai escolher, né, transformar ações quadráticas, C1 até Cn, né? É o nosso procedimento até chegar a uma curva plana que tem apenas pontos múltiplos ordinários. E a ideia é escolher, né, esses abertos, né, WI, tá? Da seguinte forma, né? O W1, né, são vizinhanças, né? São vizinhanças, né, de certos pontos, né? No caso, meu ponto P, tá? Então, 1, né, o ponto P pertence a WI, é uma vizinhança dele, e o W1, né, evita esse conjunto finito, tá? Então, não existe, obviamente, tal W1, tá? Mas talvez a gente peça um pouco mais sobre ele, vamos lá. Tá? Mas existe o W1 satisfazendo essa condição. O mapa birracional de CI mais 1 para CI tem que ser representado por um morfismo de WI mais 1 em WI. Tá? Então, né, esses abertos, né, tá, tem que estar nos domínios de definição, tá, desses FIs. Tá? E o terceiro, tá, que esse cara satisfaz as condições da seção 2, passo 3. Então, vamos dar uma olhada. Seção 2, passo 3. Seção 2. Passo 3, né? Onde estão os passos? Cadê os passos? Agora a gente olha para isso, fica um pouco perdido, está muito grande para mim. Passo 3, seção 2. Tá bom, section 2, né? Então, essa daqui, seção 2, tá? Passo 3, é isso daqui. Tá? Ou seja, que existe uma vizinhança, né, afim do T, tal que a imagem inversa é uma variedade afim também. Tá? O mapa está definido, esse F, já vamos ver quem é, tá? E sobrejeta sobre W. Gama de W' é um módulo finito. E existe esse T aí, no caso esse x elevado a R-1, tal que, né, a multiplicação está contida em W. Então, a seção 2, né, trata do blow-up de um ponto, né, de A2. Né? É o mapa, deixa eu ver se tem um diagrama aqui. Tá? Não, o diagrama não aparece aqui, tá? Mas é um mapa, né, que é restrição desse mapa psi, tá? Que é um mapa que leva x, né, xz em xxz, né? Eu acho que é isso, tá? E é o mapa, né? Esse mapa F a gente observou, né? Tá? Que todas as construções que a gente está fazendo, tá? São centradas, né, em determinados pontos, na seção 3, centradas numa coleção finita de pontos, e na seção 4, né, em cada passo a gente leva o nosso ponto de interesse para um dos pontos fundamentais, tá? E analisa o mapa lá. E quando a gente faz a análise desses mapas, tá, a gente vê que, né, eles coincidem com o mapa da seção, tá, 2. Tá aqui, por exemplo, nesse diagrama do blow-up. Tá? Que não é o que a gente está utilizando ainda. Né? A gente está falando da transformação de Cremona. Tá? Mas nesse caso também, né, esse mapa de W para W' é exatamente o mapa, tá, da seção anterior. Tá? Então, o que a gente quer é justamente isso, né? Ou seja, já que localmente ele se comporta como aquele mapa, a gente vai escolher o nosso aberto afim, né, dentro daquela vizinhança onde ele se comporta como aquele mapa. Tá? Então, no caso da transformação quadrática, também está aqui o mesmo diagrama. Tá? Tá certo? Ou seja, né, vamos ver aqui, existe uma vizinhança do 0, 0, a gente já tinha feito essa translação, né, levar o ponto de 3 para o 0, 0, né, o ponto P é o 0, 0, 1, tá? E existem esses isomorfismos, tá? Nessa vizinhança, tá? Tal que o meu mapa F, né, que é a transformação quadrática, tá? Ele né, via esses isomorfismos, é o mesmo que o mapa de W' para W. Então, bom, vou deixar para vocês avaliarem isso, tá? Mas a ideia é escolher esses abertos, né, nessas condições. Essas transformações quadráticas e as vizinhanças são escolhidas indutivamente, né? Tá?
Em cada modelo, em cada estágio, pode ser necessário, né, encolher para que a gente esteja dentro das vizinhanças, né, que sejam interessantes, e além de jogar, né, fora todos esses pontos S, tá? E as imagens inversas desses pontos. Né? Tá? Não queremos nada que viva sobre S. Por fim, né, tem um bloco final, né, CN ainda é uma curva plana, né, então você explode os pontos múltiplos. Tá? E aqui também, né, o WN mais 1, né, que é a imagem inversa do WN, tá? Satisfaz as mesmas condições. Tá? Ok, né? Então o que acontece? Né? Se eu pego o U igual ao W1 e o U' igual ao WN mais 1, você vê que justamente, né, você tem a composição, tá, de X para minha curva C, tá? Vai ser, tá, o mapa, tá, de X para C, ele, né, vai estar definido em todos os pontos, porque o X é não singular. Tá? Então, esse é o mapa em questão. Menos de isomorfismo, mas isso não vai mudar nada, isomorfismo. Né? Então, né, se eu pego o U igual a W1, o WN mais 1, U', né, vai ser a imagem inversa por esse mapa, tá? Do meu U. Que vai ser afim, todos esses WI são escolhidos para serem afins, tá? E vai ser um módulo finito, tá? Por quê? Porque o gama de WN mais 1 é um módulo finito sobre WN, que é um módulo finito sobre WN menos 1, e por aí vai, tá? E a gente já viu essa transitividade de ser módulo finito. É o problema 1.45. Tá? Então, isso aqui sai, né, que o gama de U' é um módulo finito, tá? Mas ainda, sendo um módulo finito, ele tem uma expressão desse tipo, tá? Para alguns EIs, tá? Mas gama de U e gama U' tem o mesmo corpo quociente, tá? Porque tem o mesmo corpo de funções, então vai existir um T, né, pertencente a gama U, tal que T vezes EI pertence a gama U. Tá? Ou seja, né, o que eu estou pegando? Estou pegando os EIs, estou olhando no corpo de quocientes do gama de U, tá? Vai ser um quociente, e eu pego um denominador comum. Esse denominador comum vai, né, fazer o T de ZI virar dentro de gama U. Tá? É um denominador, né, é diferente de zero. A afirmação é que esse T satisfaz o item 3. E satisfaz, né, porque basta multiplicar, né, já que todo elemento de gama U de U' tá dessa forma, se eu multiplico por T aqui, tá, eu já estou em gama U. Tá? Então aqui a gente nem precisou daquela condição. Embora acho que ela vai aparecer depois ainda. Tá? Se eu me lembro bem desse. Esse T satisfaz a condição 3. Tá? Por fim, tá? A gente vai definir esse mapa de gama de U' para gama de U, que é a multiplicação por T. Tá? Então, o mapa, né, estaria bem definido multiplicando por T, mas eu quero, né, olhar módulo, né, T, tá? E aí, portanto, né, módulo U, ou seja, é um mapa injetor. Tá? Os elementos de gama de U', né, chamar eles de Z, tal que T vezes Z, né, estão em T, né, significa que o Z dividido por T, o Z está em gama de U. Tá? Então, eu tenho um mapa injetor daqui para cá. Se eu quero mostrar que essa dimensão é finita, basta mostrar que essa tem dimensão finita. Tá? Basta mostrar isso. Tá? Mas é verdade, por quê? Porque T, U é afim, tá? E T tem um número finito de zeros em U. Tá? Então, a gente já viu, né, que essa dimensão, tá, ela é finita. Né? Um corolário do termo dos zeros, tá? Que a dimensão, né, de um conjunto algébrico, tá, é finito, tá, é finito. Dimensão do anel de coordenadas de um conjunto algébrico afim finito é finito. Ok? Então, isso termina a prova desse lema. Lema 2. Tudo bem? Então, mais notação, né? Aqui são coisas técnicas que a gente tem que ver. Eu tenho, né, um mapa de X para C, né, como antes, tá? Um ponto Q, tá? É um lugar de C, né? Pego a imagem dele em C, é um ponto de C, tá? Vou supor que C é uma curva plana. Tá? Então, para cada curva plana G, pode ser redutível, pode ser qualquer curva, tá? Eu posso olhar para G estrela, se lembrem, né? Que é pegar G, fazer o quociente, né? Pela equação de uma reta, né? Que não passa pelo ponto P,
a potência conveniente, tá? E então eu tenho um elemento, tá? Eu posso pegar a imagem desse elemento no quociente, OP de C, e, portanto, vai ser um elemento do corpo de funções de C e de X, que são iguais via o F. Tá? Então, tem um elemento de K de X, e eu posso calcular sua ordem, tá? num ponto Q de X, né? Que é um anel de valorização discreto, ou seu anel local. Tá? Então, eu posso calcular, e isso, para mim, vai ser essa definição. Tá? Isso independe de como você toma essa estrela, como a gente já viu. Tá? E é isso. Tá? Ok, né? A gente já tinha mencionado que a gente poderia fazer alguma coisa semelhante, né, num ponto não singular de C. Tá? Agora, mesmo que C seja não singular, eu posso fazer algo semelhante, mas vai depender do local, do lugar, né, que eu vou escolher acima do ponto P. Por isso que é uma ordem que depende do Q. E a proposição 2, né, diz o que acontece com todas essas ordens, né? Tá? Para todos os lugares acima do ponto P. Então, se eu tenho uma curva projetiva plana em um ponto P, F como antes, G uma curva qualquer plana. Então, o índice de interseção, né, são curvas planas, eu posso calcular esse índice. Tá? Ele, na verdade, ele é a soma das ordens em todos os lugares acima do meu ponto Q. Então, a gente já tinha visto algo semelhante quando P é não singular, né? Tá? Esse índice seria a ordem, tá? Mas não é o caso. Então, vamos lá, vamos ver a prova. Tá? Então, Gzinho é a imagem, né, do G estrela em OP de C. Tá? G estrela está, né, em OP de P2, né? Eu pego a imagem. Tá? Vou utilizar o lema 2, então vou escolher esse aberto U em torno do ponto P. Tá? E eu vou querer ele pequeno, tal que G seja uma unidade, tá, fora do meu ponto P. Tá? Note bem, o G, tá, ele está definido em torno do ponto P. Tá? Ele pode ter zeros e polos, né, e ser fora do ponto P, mas é um conjunto finito. Então, eu escolho um aberto que evite todos esses outros zeros e polos do G. Tá? Então, ele fica, né, uma função que vai estar definida no aberto U, porque não tem polos, tá? E que tem como único zero o ponto P. Tá? Então, tá, eu posso, né, pensar que ele é uma unidade em OP' C. Quer dizer, eu posso pensar, ele é uma unidade. Tá? É diferente de zero, né, no ponto P'. Essa é a única coisa que é necessária. Então, o número de interseção, que a gente já tinha visto, né, que é essa dimensão, é a definição, né, tá? Eu posso, né, fazer o quociente por F estrela, ele não fala aqui, mas F grande é a equação da minha curva C, né, claro, tá? Eu posso, né, fazer módulo ele primeiro, e eu tenho um anel local, e eu tenho esse cara daqui, que é a imagem de G estrela no anel local. Bom, isso daqui é a mesma que a dimensão de gama U de G. Tá? Por quê? Né? É aquele problema que a gente já utilizou, né? Na verdade, um corolário, né? Um resultado que a gente já utilizou muito. Né? O U é afim, né? Tá? E gama U de G, né, tem dimensão finita. Tá? Na verdade, consiste de um único ponto. Tá? Então, essa dimensão é igual à dimensão do anel local de gama U de G nesse ponto, que é o AP de C sobre G. Então, a gente está, né, interessado, né, em calcular essa dimensão. Tá? Então, vamos chamar de V, que nome é horrível, né, mas V é o gama de U, V' é o gama de U', né, do lema 2. Tá? E você tem um mapa de inclusão, né, de gama de U para gama de V'. Tá? Mas não é o que você está fazendo aqui. Então, desculpe. Tá? É o mapa de multiplicação. Tá? Então, esse T grande é o mapa que ele está introduzindo agora. Estamos aqui, né? Tá? Que leva um elemento de gama de U, tá, em G vezes Z. Tá? G é um elemento também do gama de U. Né? Tá? Mas eu estou multiplicando por elemento de gama de U'. Bom, aí tem um problema né, de espaços vetoriais, essencialmente, né? Como V' sobre V tem dimensão finita, tá? Essa dimensão do conúcleo, né, tá, do meu T, aqui deve ser um V', né? Tá? Sobre o T de V. Eu quero um pouquinho.
Não. Ele está fazendo uma coisa diferente, né? O mapa T é de velinha para velinha. Está bem definido, né? Tá? O mapa é de gama de Ulinha para gama de Ulinha é um mapa de multiplicação. Tá? Né? O V' contém o V, que eu não posso escrever, mas o V' contém o V, tá? Então, né? E se você pegar esse mapa de V' para V e restringir a V, é um mapa de V para V, né? Porque eu estou multiplicando por um elemento do V, né? E o V é um anel, tá? O G está aqui, né? Tá, né? Em gama de U, né? Não está escrito aqui, mas como ele é uma unidade em todos os pontos, tá? Está em OP de C, então está em gama de U. Então você tem o mapa T, que leva V' em V', tá? E leva V em V. Então a pergunta né, quem é essa dimensão, tá? Desse mapa T aplicado a V', tá? E a afirmação que é o mesmo que dessa dimensão, tá? De V sobre T. Como eu falei, isso é, né, um resultadinho de espaço vetorial, tá? Vocês podem ver o problema, tá? Essa dimensão aqui é o que a gente está interessado, tá? É essa daqui, o meu V é o gama de U, tá? E a imagem é justamente o ideal, né? Gerado por G. Tá? Então, isso que a gente está interessado, mas é o mesmo que isso, tá? Então, aqui ele fala, a dimensão de gama U sobre G é a dimensão de gama U' sobre a imagem, né, do T, né? Mas a imagem também é o ideal. É o ideal gerado por G, mas em gama de U'. Tá? Então, agora a gente está nesse outro, né, aberto, né, que é uma variedade afim, tá? Esse U'. Tá? Então, novamente, é aquele mesmo corolário, tá? Como aqui, tá? Diz que esse cara daqui, esse cara é um produto, né, de anéis locais e, portanto, sua dimensão é uma soma das dimensões desses anéis locais. Tá? E quem são os zeros de G, tá? Em U'? Esse G em U' é a composição com F. Né? Tá? É o mesmo G, mas na verdade é visto composição por F. Né? Tá? É assim que você vê ele em gama de U'. Tá? Então, né, onde que o G é zero? Somente no ponto P. E visto como uma função em U', ele vai ser zero somente na imagem inversa do ponto P. Tá? Então, é a soma nos pontos na imagem inversa, tá, da dimensão do anel local, que é a ordem. Tudo bem com essa prova? Ok. Mais um lemazinho, tá? E uma proposição, a gente está encerrado, tá? Como eu falei, isso é bastante técnico, isso a gente vai precisar mais para frente, então temos que fazer, tá? Você tem um ponto P, que é um ponto ordinário múltiplo agora, né? Em C, né? A princípio, C não é uma curva plana, é uma curva qualquer, tá? A multiplicidade R, né, vem do anel local, é o número de retas tangentes, né, já que é um ponto múltiplo ordinário. E a afirmação é que a imagem inversa de P justamente, né, tem exatamente R pontos, P1 até PR. Tá? Bom, isso a gente já tinha visto. Esse Z está em K de C. Tá? E a ordem em cada um desses pontos é maior ou igual que R menos 1. Então, o Z está no anel local. Então, né, é um ponto múltiplo ordinário, né? Então essa multiplicidade aqui eu presumo que é maior ou igual que 2. Então, com essa condição aqui, ele está dizendo que o meu Z está definido nos pontos PIs. Então, a pergunta é quanto que está definido no ponto P. Tá? E, bom, não é uma coisa clara, é uma condição apenas suficiente. Se a ordem, né, não somente ele está definido, mas tem uma ordem alta, tá? Então, ele pertence ao P de C. A prova, né, como antes, vamos pegar uma vizinhança de P, tal que o Z tá definido em todos os pontos. Tá? P' diferente de P. Aqui a gente não sabe, né, diferente da proposição 2, que meu Z está definido no ponto P. Tá? Ou seja, pode até ter polo lá, né? Mas não importa, né? O conjunto de polos e de zeros é finito. Tá? No caso, ele só está interessado em polos. Está aqui. O conjunto de polos é um conjunto finito. Tá? Então, né, a gente joga fora esse conjunto finito, utilizando, né, o que o lema nos propõe. Aqui é aquele mapa F. Tá? Deixa eu só ver aqui o lema. O lema é uma curva projetiva plana, né? Isso que eu estava olhando aqui. Tá? Ele vai querer utilizar o lema 2. Tá? Não é problema, né? Por quê?
Por que o quê? Tá. Muito provavelmente ele está querendo pensar numa curva plana aqui, tá? Então anotem aí nas suas notas que isso aqui deveria ser uma curva plana. Tá? Que ele está querendo utilizar o... Ah, não, espera um pouquinho, vamos lá com calma. Section 2, Step 3. Tá, não, vamos com calma, não é bem isso. Tá, ele não está utilizando o lema, ele vai utilizar uma coisa que já teve antes. Ok, tá, então o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando uma curva qualquer, tá? E está pegando, né, uma vizinhança, né, tal que parece, né, com aquele morfismo. Note que como P é um ponto múltiplo ordinário, né, quando eu... de C é uma curva projetiva. Eu pegaria uma curva plana aqui, porque eu acho que ele vai utilizar, né? Isso é um lema, né? Tá? Pega alguma curva plana, não vamos complicar muito aqui. Tá? Então, pega uma curva plana. E aí o que acontece é que o que eu faço primeiro as transformações quadráticas, mas eu não faço nenhuma centrada no ponto P, porque ele já é um ponto múltiplo ordinário. Tá? Então, para passar para o meu x, né, que é o f, né, f de x para c, tá? Que eu preciso fazer aquela última explosão. Tá? Mas aquela última explosão, ela se parece, né, com o mapa do blow-up do ponto em A2. E lá a gente tinha visto que existia esse x, que era a equação da reta, né, tá? Que tinha a ordem, né, 1, né, nos pontos PIs. Isso é porque o ponto é um ponto múltiplo ordinário. Tá? Então, a gente sabia que existia exatamente R pontos, né, em x igual a 0, ordem igual a 1. E a gente sabia, tá, o quê? Certo. Né? Como tem ordem 1, e a gente está supondo que a ordem é maior ou igual que R-1, então, quando eu multiplicar, a ordem vai ser maior ou igual que 0 nos pontos P. Tá? Então, né, ela vai estar definida nos pontos P. Tá? Também vai estar definida, tá? O linha é imagem inversa, né? Também vai estar definida, tá? Nos demais pontos, né? Porque o Z está definido, tá? Né? Tá aqui, o Z está definido em todos os pontos, a não ser no ponto P, tá? Tá certo? No ponto P, tá? A gente não sabe nada, mas sabe que a ordem é maior ou igual que R-1. Isso aqui vale para os pontos PIs que estão acima do ponto P, tá? E para os demais pontos, o meu Z está definido lá e o X, tá, é diferente de 0. Né? Tá certo? Porque o X ele intersecta o linha, né, somente, né, nesses pontos PIs. Então, você tem que isso aqui está em gama de linha, mas, né, isso vem do passo 2, por isso que eu falei que é preciso. Né? Essa potência, justamente, o R-1, leva o gama de linha em gama de U. Tá? Então, basta multiplicar esse elemento do gama de U' por esse cara, a gente tem de volta o Z, tá? E aí, portanto, um elemento de gama de U, e, portanto, definido no ponto C, no ponto P, já que U contém o ponto P. Ok? Ok, curva plana, né? Tá? Mas é o que a gente vai aplicar aqui, proposição 3. Pega uma curva irredutível plana, F, né? Então F, né, o lugar dos zeros é o C. P é um ponto múltiplo ordinário de multiplicidade R. Pego os lugares centrados em P, né, justamente, né, esses pontos aí de F-1 de P. Tá? Pego duas curvas planas, possivelmente reduzidas. Então, ele diz que as condições de Noether são satisfeitas, tá? Se a ordem, né, em PI do H é maior ou igual que a ordem do PI do G, né, de R-1. Isso lembra um pouco, né, uma coisa que a gente fez, né, antes, né, tá, nessa parte de condições de Noether, né, tá? Era exatamente isso, né, mas a gente supunha que o ponto P era um ponto simples. Tá? E aí, claro, né, se o lema 3, nesse caso, né, é trivial. Né? Tá? Mas então, né, o que a gente precisa? A condição de Noether no ponto P significa isso. Tá? Isso aqui é equivalente que a classe do meu H está no ideal gerado por G. Tá? E isso é equivalente a pedir que o quociente,
já que tem o mesmo grau, né? Não necessariamente o mesmo grau, porque a gente está pegando estrela, né? Então não é preciso. Isso é equivalente a pedir que o quociente, né, esteja no OP de F. Então é só aplicar o lema 3, né? Porque isso daqui, né, como a gente definiu, essa diferença entre essas ordens aqui é a ordem em PI desse cara daqui. Tá? Então basta que seja maior ou igual que R menos 1 para que pertença ao ponto P. Tudo bem? Ok, então tem alguns exercícios, tá? Alguns que vão ser úteis. Tá? Eu vou pedir para vocês para fazer esse 7.21, tá? Não tem como escrever, mas isso aqui vai ser um exercício, 7.21, tá bom? Exercício para vocês, tá? Para entregar. Ok? Então, finalmente, isso aqui é interessante, se vocês quiserem fazer, mas eu não vou pedir, 7.22, tá? Isso é uma das coisas, né, que o livro do Fulton não faz, tá? São fórmulas enumerativas, né? Tá? Né? São condições que são colocadas, né? Se uma curva F tem grau N, tem I pontos de inflexão, todos ordinários, delta, né, nós simples, né? Simples são, né, pontos múltiplos de multiplicidade 2, né? Tá? E K cuspes, né? Então vale essa expressão aqui. Tá? Isso é muito interessante, mas não é uma coisa que a gente está cobrindo aqui. Ok, então, né, capítulo 8, Teorema de Riemann-Roch. Né? Então, assim, essa é a ferramenta mais poderosa em teoria das curvas, né, para o estudo das curvas, né, chamado Teorema de Riemann-Roch. Tá? Parte dele foi descoberta por Riemann, né, o mesmo Riemann, claro que vocês conhecem, tá? E o Roch fez a complementação, que é bastante útil, na verdade. Talvez, né, sem o Roch, né, o Riemann não seria tão poderoso. Tá? Então vamos lá, a gente precisa introduzir algumas coisas. Tá? C vai ser uma curva irredutível projetiva qualquer, F é o modelo, né, o modelo dela, né, um modelo não singular, um morfismo birracional. Então K grande, né, é o mesmo corpo. Né? A gente está identificando K de C com K de X através do F tilde. Tá? Os pontos, né, vão ser identificados com... Não, está errado. Os pontos de X serão identificados com os lugares, né, de K. Né? E para esses pontos de X, a gente tem a função ordem, tá? No K grande. Ok? Então vem a definição de um divisor, né? Divisor em X, na minha curva X, que é simplesmente como se fosse um zero ciclo, né? Como a gente definiu zero ciclo em P2, né? Que era uma soma de pontos, né? Tá? Aqui é a mesma coisa, né? É uma soma formal de pontos. Tá? Então, se vocês quiserem, de uma forma mais formal, é um mapa de X para Z, tá? Que é zero, tá? Exceto para o número finito de pontos, e assume para esses pontos P, NP, valor NP. Tá? De outra forma, a gente simplesmente, né, adota essa notação aqui, que é mais conveniente, em que o valor da função está aparecendo como coeficiente do ponto. Note que é uma soma finita, né? Não tem convergência nenhuma aqui, tá? NP igual a zero, exceto para o número finito. Esses divisores formam um grupo abeliano, você soma coeficiente a coeficiente. Tá? Se tem somas finitas, a soma é soma finita, então é um grupo abeliano, e é o chamado grupo abeliano livre, né, no conjunto X. O grau de um divisor, né, é a soma dos coeficientes. Tá? Note que aqui a gente está sobre a curva não singular, né? Só para colocar isso. A gente poderia fazer a mesma coisa sobre a curva C, né? Mas mais para frente a gente vai perceber que não funciona bem. Tá? Bom, o grau é a soma dos coeficientes. Tá? O grau da soma é a soma dos graus. Um divisor é efetivo, né, se todos os NPs são maiores ou iguais que zero. Tá? E a gente diz que um é maior ou igual que o outro se, né, os coeficientes são correspondentemente um maior do que o outro. Maior ou igual. Tá? Então, uma certa relação.
Suponha que C agora, né, estamos para a curva, né, projetiva, ele está supondo agora que é uma curva plana de grau N, tá? E G é uma outra curva, tá? Então C é irredutível, G pode ser uma curva qualquer, tá? Não contendo C como componente. Então o divisor de G, tá, é simplesmente essa soma aqui. Tá? A gente acabou de definir a ordem, né, no meu G no ponto P, tá? Que é pegar o G estrela, né, e olhar para a classe dele, né, em K de C igual a K de X, então eu calculo a ordem, tá, no anel de valorização associado ao meu ponto P. Tá? Então, isso que ele quer dizer, definido como anteriormente. Tá? Pela proposição 2 em 7.5, a soma das ordens, né, em todos os pontos, tá, é a soma dos índices de interseção de C com G. Tá? Essa proposição 2 em 7 foi a última coisa que a gente fez, né? Tá? Porque, na verdade, cada ordem é igual à soma, desculpa, aqui, o índice de interseção, tá, em cada ponto de C é a soma das ordens nos pontos acima desse meu ponto Q. Tá? Né? Note que o mapa F, né, do modelo não singular, está aqui em cima, é sobrejetor. Né? Então, se eu faço uma soma aqui, eu estou fazendo a soma, tá, nas imagens inversas de todos os pontos de C, na união delas, ou seja, é o X. Tá? Sem repetição. Então, nessa soma desses índices, é o mesmo que essa soma das ordens. Agora, né, pelo teorema de Bezout, então, né, tá, a gente sabe que essa soma desses índices aqui, tá, estou pegando Q em C, né, mas para Q fora de C é zero, tá, essa soma é o produto dos graus. Tá? Então, div de G é um divisor de grau M vezes N. M é o grau de G e N está aqui, é o grau da minha curva N. Tá? Note que o div de G contém mais informação que o ciclo de interseção, G.C. Né? Então, esse era aquele zero ciclo, né, em P2. Né? Tá? Isso é justamente, né, a soma formal desses pontos aqui com as suas multiplicidades. Tá? Mas cada uma dessas multiplicidades vai se quebrar numa soma, tá, sobre os lugares acima do ponto Q. Então, tem um pouco mais de informação, tem essa quebra aí. Tá? Para cada elemento no meu corpo de funções, então eu posso definir o divisor de zero, o divisor de Z, div de Z, tá? Como sendo, né, isso daqui. Faço essa soma. Tá? Z tem um número finito, né, de polos e zeros, isso a gente já viu, tá? Em qualquer curva projetiva. Tá? Então, portanto, esse aqui está bem definido, é uma soma finita. A gente pode decompô-la, né, no lugar no divisor de zeros, que é só soma onde a ordem é positiva, e o Z infinito, a gente só soma onde a ordem é negativa, mas troca o sinal para ter um divisor efetivo. Tá? Então, esses divisores são efetivos, tá? Que é o divisor de polos. Então, o div de Z é o Z do zero menos Z do infinito. A gente já viu que a ordem é multiplicativa, né? Quer dizer, de produto passo para soma. Então, o div também é. Tá? E o div do inverso é o menos div. Tá? Então, o div, na verdade, vai te dar um homomorfismo. Tá? Ele esqueceu de tirar, talvez, aqui, né, o zero. Tá? Não sei que ele queria pensar infinito, não faz muito sentido. Ele tirou o zero daqui. Então, o div, na verdade, é um homomorfismo de K estrela, tá, para esse grupo dos divisores, tá, de X. Tá? É isso, né? K estrela com a estrutura do produto. Tá? Bom, proposição 1, tá? Para qualquer Z, div de Z tem grau zero. Tá? Ou seja, né, o divisor de zeros, né, tem o mesmo grau que o divisor de polos. Então, a gente diz que tem tantos zeros quanto polos. Tá? É o que ele está dizendo. Uma função racional tem o mesmo número de zeros como polos, se você conta, né, de acordo com as ordens. Né? Tá? E a prova é simples, né, porque, né, estamos com x grande, tá? Isso aqui é uma questão, né, sobre x grande, tá? Porque estamos pegando a ordem x grande. Então, a gente pega um modelo plano para x grande, ou seja, pegamos uma curva plana na mesma classe de equivalência, tá? De grau n. Tá? E aí a gente pode escrever qualquer função racional como quociente de formas, né, de mesmo grau. Tá? Aqui.
Já sabe isso. O corpo de funções de C é o mesmo corpo de funções de X. Tá? Esses G e H são resíduos, então, de formas do mesmo grau, G e H. E aí o div do Z é essa diferença. Né? Na verdade, é o div de G sobre H, né, digamos assim. Tá? Porque está aqui, né? Tá? O div de G é essa ordem. Tá? Então, para cada ponto P, você tem a ordem P do G menos a ordem P de H. Tá? Mas isso é justamente a ordem P do quociente, G sobre H. E como a gente tem o mesmo grau, o div de Z tem grau zero. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante, né? Porque tem já algumas consequências do corolário 1. Né? Temos que pegar um elemento diferente de zero. Tá? E ele diz que é praticamente impossível, né? Você ter uma função racional que só tenha zeros. Né? Porque se o div é efetivo, tá? Então o z está em K. Né? E, na verdade, o div é zero, então. Tá certo? Então, não existe função, né, racional sem polos, tá? A não ser as funções constantes. E a prova é bem simples, né? Quer dizer, algumas implicações já são muito claras. Se Z está em K, o div é igual a zero. Se o div é igual a zero, o div é maior ou igual que zero. Tá? Falta mostrar que 1 implica em 2. Mas se o div é maior ou igual que zero, significa que o Z, né, tem uma ordem positiva, né, em todos os lugares. Tá? Maior ou igual que zero, ou seja, está definido. Tá? Se eu pego um ponto, né, qualquer, P0, e chamo, né, o valor de lambda zero, então eu posso fazer a diferença. Tá? Z menos lambda zero, e Z menos lambda zero está definido em todos os pontos, tá? Mas ainda é zero no ponto P0. Então, o divisor, né, Z menos lambda zero, tá, viraria um divisor efetivo e diferente de zero. Tá? Então, o grau é positivo. Isso é uma contradição. Tá? A não ser que eu não possa tomar o div, né? A não ser que Z menos lambda zero é igual a zero. Ou seja, o Z é esse lambda zero, pertence a K. Tudo bem? Um outro corolário, você pega Z e Z', né, não zero. Se o div de Z é igual ao div de Z', então Z' é igual a lambda Z. Tá? Então, eu falei para vocês, né, daquele mapa, né? O mapa de K estrela. Será que ele vai fazer isso mais para cá? Não, Professor, oi. posso tirar uma dúvida rapidinho? Um pouco mais acima, ele fala, quando ele define o divisor de G, sendo G uma outra curva plana, ele fala que esse divisor ele tem mais informação do que o zero ciclo de interseção. E eu não consegui entender exatamente por que ele diz isso. Qual é a informação do zero ciclo de interseção? Né? Informação, né, é o conjunto dos pontos de interseção, tá, com esses números aqui. Tá? Então, zero ciclo, né, esse ciclo de interseção, é uma soma, né, ponderada desses pontos de interseção. Tá? Então, ele só vai te dar isso, ele vai te dar esses números aqui. Tá? O div de G, tá, ele vai te dar esses números aqui. Tá? E aqui está numa soma, né, mas, na verdade, o que a gente sabe, né, é que cada um desses índices aqui, tá, essa proposição, ela é a soma das ordens nos pontos acima do meu ponto Q. Tá? Então, você sabe esse número, você sabe que ele é uma soma desses números aqui, para pontos acima de Q, mas você não sabe quem são esses números. Esses números não estão explicitados aqui. Tá? Sim, eu entendi. É que quando eu olhei essa igualdade, eu achei que era não. igual, mas é a soma que é igual. É a soma que é igual, né? Exatamente. Uhum. Mas Tá. cada somando desse lado daqui, tá, é igual a uma soma parcial aqui. Tá? É nessa direção, né? Tá? Cada somando aqui, tá, é uma soma parcial de um número finito de caras aqui. Tá? Então, são esses caras que você não sabe, você só sabe a soma deles. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos continuar. Tá? Certo. Então, eu estava falando isso, né? Que você tem esse mapa de K estrela, né, para o grupo dos divisores. Tá? E que é pegar o Z e levar em div de Z. Isso está te dizendo que é um núcleo desse mapa. Tá certo? Ou seja,
né? Se div Z igual a div de Z', então Z' igual a Z vezes lambda. Algum lambda, claro, né, em K estrela. Tá? Então, o núcleo desse mapa de K grande estrela para o grupo dos divisores é Kzinho estrela. A gente define uma relação de equivalência, né? A gente diz que dois divisores são linearmente equivalentes se eles diferem pelo div, né, de um certo z. Tá? E a gente usa esse símbolo de equivalência. Tá? Então, a primeira coisa que a gente está definindo uma relação, e é uma relação de equivalência. Tá? Isso vem do fato, né, que, na verdade, essa relação de equivalência aqui, o que a gente está olhando é para as classes laterais. Né? Você olha para o grupo dos divisores da minha curva X, você tem a imagem do K estrela lá dentro, que é um subgrupo, chamado subgrupo dos divisores principais, são o subgrupo dos div de Z, tá? E a gente está olhando para o quociente, tá? Desse grupo por esse subgrupo. Tá? Então é isso, são classes laterais, tá? Por isso que é uma relação de equivalência. D equivalente a zero se somente C D igual a div de Z, é direto da definição. Tá? Se D é equivalente a D', então o grau de D é igual ao grau de D', está aqui, o grau é aditivo, tá? Né, na soma, né, mas o grau do div do Z é zero. Tá? Se D é congruo a D' e D1 é congruo a D'1, então, né, isso é o fato de ser, né, um quociente, né, de um grupo por um subgrupo. Tá? De outra forma, né, aqui a diferença é div de Z, aqui a diferença é div de Z1, e aqui a diferença é div do produto, Z por Z1. Se C é uma curva plana, né, quer dizer, o C para ele, né, tem sempre um mapa, né, birracional de X para C. Né, tá? Então, ele não está introduzindo C, né, ele está dizendo, assuma que C é uma curva plana. Tá? Então, né, assumindo que C é uma curva plana, dois divisores, né, em X, tá, são equivalentes. C e somente C, existem curvas de mesmo grau, tal que D mais div de G igual a D' mais div de G'. Tá? Isso é por quê? Porque todo Z que aparece aqui, ele é dessa forma, né? Quando você tem uma curva plana, com o mesmo, né, corpo de funções, o Z é G sobre... Ok, agora a gente vai traduzir esse critério, tá? A última proposição que a gente viu, na seção 5, no capítulo 7, tá? Sobre as condições de Noether, tá? Na linguagem de divisores. Então, vamos assumir que C é uma curva plana, né? Tá? Com pontos múltiplos ordinários. Tá? A gente sabe, né, que em todo corpo de funções, né, de uma variável, né, sobre o casinho, existe tal curva. Né? Tá? É uma curva plana com pontos múltiplos ordinários bom, x é um modelo não singular para cada ponto q de x. Tá? O que eu faço? Eu pego a multiplicidade do f de q, que é um ponto de C, tá? Em C. Tá? Então, isso aqui é um R de Q. Tá? É claro que F de Q pode ser igual a F de Q', tá? Para diferentes pontos. Tá? E aí, no caso, o R de Q é igual a R de Q'. Tá? Só depende da imagem. A gente vai definir esse divisor, então, que é um somatório de Q de X de RQ menos 1 vezes Q. Tá? Como eu falei para vocês, na verdade, esse divisor, ele, na verdade, vem da curva plana. Né? Tá? Você pode pensar, né, que você está somando sobre todos os pontos da sua curva plana, tá? E para cada ponto da sua curva plana, você olha para os pontos na imagem inversa, tá? Soma todos eles, tá? E nessa soma você multiplica por esse RQ menos 1, que na verdade é a multiplicidade do meu ponto P na curva plana. Tá? Note que a soma é finita porque a maior parte dos pontos tem multiplicidade 1. É efetivo, e o grau é esse número aqui que a gente já viu antes, né? Tá? Por que isso? Porque como a curva tem pontos múltiplos ordinários, tá? Acima de cada ponto P da curva, existem exatamente MPC pontos. Existem MPC retas tangentes. Então, né, é isso. E para cada um desses pontos acima do meu ponto P, o RQ menos 1 é o mesmo, é o MPC menos 1. Então, você tem um divisor desse grau. Esse número já apareceu antes, né? Tá? Metade dele, né? Tá?
como que eu vou dizer? Né, tem uma desigualdade, né, envolvendo o grau, né? Tá? E essa soma aí. A gente vai dizer que toda curva plana G, tal que div é maior ou igual que é uma curva adjunta à curva C. Tá? Ou seja, vamos ver o que significa isso, né? Mas é claro que, né, é uma condição que depende da curva C. Tá? Então, certo? Né? Esse div de G também é calculado, né, em X. Né? É o div que a gente viu antes. Né? Na verdade, é o div do G estrela. Né? Não, peraí, o que eu estou querendo dizer? Não é o div do G estrela, está aqui, né? Tá, o div de G está aqui. Tá? Essa soma de ordens aqui. Isso sim é o G estrela que aparece. Tá? Mas ele tem uma estrela que depende do P, né? Tá? Ok. Então vamos lá, né? Então é chamado de uma curva adjunta se o seu div é maior ou igual que E. Aí tem esse problema, tá? Que vai dizer que a curva G é adjunta a C, se e somente C a multiplicidade é maior ou igual que a multiplicidade em C menos 1. Vamos ver esse problema de 7.19. Será que foi o que eu passei para vocês? Desculpem. Ah, não, esse é outro problema aqui. Pensei em passar isso para você, mas vamos dar uma olhada nele. Tá? Então, né, se tem uma curva projetiva plana, x, né, um modelo não singular, eu pego um ponto P, múltiplo, né, multiplicidade R, ordinário, tá? Que 1 até QR os pontos acima. Então, exatamente não o contexto que a gente está, né? Tá? G é uma curva projetiva plana qualquer, tá? Eu pego esse Szinho que é menor ou igual que R, e eu estou preocupado, né, em uma condição equivalente a esse cara daqui, a multiplicidade maior ou igual que S. Na nossa aplicação é R menos 1. Tá? Então, a multiplicidade é maior ou igual que S, sem somente C, a ordem no QI é maior ou igual que S. Então, multiplicidade maior ou igual que S, ordem maior ou igual que S. Né? Vamos, né, anotar isso, eu não vou fazer esse problema. Vocês vão fazer, tá? Mas só vamos aplicar. Tá? Então, o que ele está dizendo está aqui. Tá? Multiplicidade maior ou igual que C menos 1 significa a ordem maior ou igual, né, que a multiplicidade menos 1. Né? Mas a ordem agora é para todo ponto que é acima. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Tá? Esse div de G, tá? É a soma das ordens, né, de G nos pontos Q. Tá? E dizer, né, que o div de G é maior ou igual que é dizer que a ordem de G em Q é maior ou igual que RQ menos 1 para todo Q. Tá? Mas a ordem ser maior ou igual que RQ menos 1 é a mesma coisa que a multiplicidade ser maior ou igual que MP de C menos 1. Isso funciona, né? Tá? Porque a multiplicidade é menos 1, né? Está abaixo do R. E pronto, né? Então, né, você tem essa condição para a curva ser adjunta, tá? Também, né, que a gente colocou de uma forma, né, utilizando o modelo não singular, tá? Mas existe uma forma de ver isso, né, que é simplesmente curva plana. C, G e C são curvas planas, G é adjunta, se a multiplicidade em cada ponto múltiplo é maior ou igual que a multiplicidade de C menos 1. Se C é não singular, né, toda curva é adjunta, né? Porque toda multiplicidade é igual a 1, né? Isso aqui é garantido. Tá? E aí tem o teorema do resíduo. Esse é o teorema mais interessante para a gente, mais útil, né, nesse determinado momento. Também é um teorema bastante forte, como o teorema de Riemann-Roch. Esse a gente consegue mostrar rapidamente usando o teorema de Névi. Tá? Então, vamos pegar C, uma curva plana, é o divisor acima, tá? Vamos supor que D e D' são divisores efetivos quaisquer equivalentes. Suponha que G é uma curva adjunta, tá? Então, seu div, né, é maior ou igual que E, eu estou supondo que é D mais E mais A. Tá? Então, a diferença, né, div de G menos E é D mais A. D, o mesmo de antes, A um divisor efetivo qualquer. Tá? Então, de certa forma, eu estou
né, descrevendo, tá, o meu D através de uma curva G. Tá? A afirmação é que meu D' também tem um formato parecido. Tá? Também vai existir um G' do mesmo grau, tem que ser, tá? O que divide G' é D' mais E mais A, o mesmo A. Tá? Ou seja, fixado, eu posso fixar esse A, esse divisor não está dependendo de nada. Fixo A desde o início. Tá? E se eu tenho que o meu D divide G menos E menos A, então meu D' também tem o mesmo formato. Note que eu digo que tem que ter o mesmo grau, né? Porque D e D' têm o mesmo grau, são equivalentes. Tá? O E e o A são o mesmo. Tá? Então, div de G tem que ter o mesmo grau de div de G'. E, portanto, G e G' tem que ter o mesmo grau. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Né? Como a gente já viu, o item 5 que está logo acima. Tá? Vão existir H e H', curvas do mesmo grau, tal que D mais div de H é D' mais div de H'. Então, eu faço o produto G vezes H, tá? Vai ser o quê? Né? O div de G está aqui, D mais E mais A, mais o div de H. Mas D mais o div de H é D' mais div de H'. Então, está aqui, D' mais div de H' mais E mais A. Tá? Que é maior ou igual que o div de H' mais E, porque D' e E são efetivos. Okay? Seja F uma forma que define C, né? A forma, né? Tá? Então, né, vamos aplicar esses critérios, tá? Dessa proposição 3, a última que a gente fez, se eu me lembro, tá? Para F, H' e G e H. Tá? Então, né, aqui eu precisaria escrever, deixa eu ver se vocês não conseguem me ver, né? Se eu... Tá, hoje está um pouquinho mais difícil. Né? Ainda bem que vocês estão vendo, né, o livro, né? Espero. Né? De forma independente a minha. Ou seja, o que eu vou fazer é voltar para a proposição 3. Tá? Tenho essas curvas aqui, F, que é minha curva plana, tá? E tem o H' e o GH. Tá? A afirmação é que o div de G é maior ou igual que o div de H' mais E. Tá? Tá aqui. Tá? Então, isso aqui está me dizendo que a ordem de GH em cada ponto Q menos a ordem do meu H' em cada ponto Q é maior ou igual que RQ menos 1. Tá? Isso é a nossa proposição 3 em 7.5. Vamos botar rapidamente para ela. Está aqui. Tá? É exatamente isso. Né? A ordem, né, sobre os pontos acima, tá, tem essa diferença. A diferença é maior ou igual que R menos 1. R é o número de locais, mas é um ponto múltiplo ordinário. Então, R é a multiplicidade. Tá? Então, aqui tem a multiplicidade menos 1. Tá? Então, a afirmação dele é que as condições de Noether são satisfeitas em P. Tá? Com respeito, né, à minha curva plana F e o G e o H. O G aparece aqui e o H mais para cima. Né? Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, está aqui. Esse daqui seria o meu G, né? E esse aqui seria o meu H, por isso que ele coloca nessa ordem. F, H' e GH. Tá? É justamente por causa da expressão do E. Então, as condições de Noether são satisfeitas, né, para cada ponto P de C. Tá? Certo? Então, né, pelo teorema de Noether, a gente tem que, né, o GH é uma combinação do F e do H'. Tá? É dessa forma para algum F' e G'. Tá? E o G' tem que ter grau. Tá? Tem que ter o H e o H' tem o mesmo grau. G tem grau M, G' tem que ter grau M. Então, esse é o meu G'. Por quê? Porque o div de G', então, em particular, estou na curva F, isso aqui é zero. O div de G' é o div de GH menos o div de H'. Voltando aqui, div de H, GH menos div de H' é D' mais E mais A. Então, né, isso vai ser bastante útil, né, para a gente, né, comparar divisores. Né, tá? O que a gente está fazendo aqui, né, isso que é curioso, ele está utilizando a teoria de curvas planas, né, para estudar, né, para obter resultados sobre a teoria de corpos de funções em uma variável. Então, ele está, né, tendo uma abordagem geométrica para uma teoria, né, que é particularmente muito algébrica. Tá?
ele deu uma referência, não sei se vocês tiveram oportunidade para ver a referência, o Chevalier é extremamente algébrico. Algumas pessoas gostam. Eu não achei ruim, não. Eu gostei de ler o Chevalier. Ele é muito algébrico, mas muito preciso. Tá? Ele não erra. Né? Então, o negócio flui. Ok, bom, tem vários problemas aqui, né? Essencialmente para calcular divisor de funções, tá? Em alguns casos particulares. Tá? Tá vendo aqui? Divide x, divide y, cúbica não singular, que a gente falou um pouquinho sobre essa, né, equivalência de divisores quando eu falei sobre cúbicas, né? Tá? Então está aqui novamente, é 8.3. Tá? Então você vê que são aplicações, né? Nada disso vai ser importante para a gente. Mas é interessante dar uma olhada. Né? Muito do interesse do livro está nesses problemas, né? Que são as aplicações. Bom, vou andar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho desses espaços vetoriais, L de D. Tá? São espaços vetoriais e o teorema de Riemann-Roch vai me dar uma forma, né, uma ferramenta para calcular essas dimensões. Tá? Não vai dar uma fórmula explícita para essas dimensões desses espaços, tá? Mas apenas uma comparação entre dimensões que ajuda a gente a calcular. Então vamos primeiro introduzir, D é um divisor qualquer, NPP, tá? E a gente define o L de D, está aqui embaixo, tá? Como sendo um conjunto das funções racionais que tem a ordem, né, em todos os pontos de x maior ou igual que menos NP. Para todos os pontos de x. Tá? É claro que a maior parte dos NPs é igual a zero, né, no divisor. Né? Então aqui ele está dizendo que a ordem é maior ou igual que zero, ou seja, que f está definida. Tá? Que as funções f que estejam definidas em quase todos os pontos, exceto, né, nos pontos P, tá? Onde eu permito, né, se o NP, tá, for positivo, eu permito, né, ela ter algum polo, tá, mas com uma ordem limitada. Na maior parte das vezes, a gente vai pegar o D como sendo um divisor efetivo. Então, de fato, esses NPs vão ser, tá, maiores do que zero. Tá? E aí a gente está dizendo que a ordem de polo, tá, é limitada, tá? É menor ou igual que NP. Esses são os espaços. Tá? São espaços vetoriais pela, né, condição sobre a ordem. Né? Tá? A ordem da soma é maior ou igual que o mínimo das ordens, etc. De outra forma também, né, a gente pode colocar em termos de div, tá? Uma função racional f pertence a L de D, tá? Se o div de f mais d é maior ou igual que zero. Tá? É só colocar isso, o div de f é a soma das ordens vezes p, tá? E o d é a soma dos np's vezes p. Tá? Então, div de f mais d maior ou igual que zero significa exatamente isso daqui, tá? Para todo ponto p de x. Ou f igual a zero. Né? Tem aquela conversão que se f igual a zero, a ordem é infinita. Né? Tá? E, portanto, satisfaz essa condição. Claro que para a gente ter um espaço vetorial, a gente precisa, né, do zero. Né? Tá aqui ele. Tá? E ele forma um espaço vetorial sobre K por causa da propriedade da ordem. Né? Tá? A ordem no ponto é maior ou igual que o mínimo das ordens, né, quando você tem uma soma. Tá? Se cada uma é maior ou igual que menos NP, então o mínimo é maior ou igual que menos NP. Então, você tem um espaço vetorial, a gente vai denotar essa dimensão dele por Lzinho de D, tá? E, bom, é finito. Tá? Essa é a próxima proposição que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá, proposição 3. Primeira coisa a afirmar é que se D é menor ou igual que D', então L de D está contido em L de D'. Tá? Então, vamos por partes, né? Tá? Vamos olhar primeiro para essa afirmação aqui. Isso é claro, tá? Por causa, justamente, pode olhar para cá, né? Tá? Se div de f mais d é maior ou igual que zero, tá? Então, quando eu somo d' menos d, que é maior ou igual que zero, também vai ser maior ou igual que zero. Tá? Então, essa é a primeira inclusão aqui. Bom, se um está dentro do outro, eu posso calcular o quociente e a afirmação que a dimensão é menor ou igual que a diferença dos graus. Isso é a parte crucial que a gente vai mostrar, está aqui embaixo a prova. Vamos ver a consequência disso. Tá?
O item 2 dá uma coisa mais simples, L de 0 igual a K. L de 0, né, significa que eu estou pegando div de f maior ou igual que 0. Tá? Mas são só as constantes, a gente já viu isso. Então, L de 0 é o casinho. Tá? E se o grau é negativo? Não pode, né? Se o grau é negativo, note que o div de f mais d tem o mesmo grau que d. Tá? Se d tem grau negativo, não pode ser maior ou igual que 0. Tá? Então, é 0 se o grau é negativo. A consequência disso, né, é que o LD é dimensão finita para todo D. Por quê? Tá? A ideia é pegar o seu D, tá? Ele é um divisor, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar que ele é o meu D', tá? Tá certo? E vou pegar um D de grau negativo. Tá? Ou seja, eu vou comparar o meu D, que aparece aqui, tá? Com um divisor de grau negativo menor ou igual que ele. Ou seja, seria interessante se eu botasse, em vez de D aqui, botasse D', porque é exatamente o que eu estou aplicando. Tá? Simples, né? Se o D está dessa forma, tá? Eu pego, né, o D' igual a somatória de menos P para todo P onde o NP é maior que 0. Tá? Então você tem um divisor menor ou igual que ele. Então vale isso daqui. Mas como o divisor tem grau negativo, o L de D é igual a 0. Tá? Quando o L de D é igual a 0, isso aqui está me dizendo que a dimensão do L de D' é menor ou igual que o grau de D' menos D. Ok? Então, por isso é finita, né? Está limitada pelo grau. Mais do que isso, né? Se o grau é maior ou igual que 0, então a ideia é pegar o D' de grau menos 1 exatamente. Né? Você subtrai de modo que o D' tem grau menos 1, então não é D', é o outro, né? O menor, né? Tá? Então essa diferença aqui tem grau exatamente D mais 1. Tá? Então, né, o L de D, que é o que aparece desse lado, é limitado pelo grau de D mais 1. Por fim, uma coisa mais simples, né? Se D é equivalente a D', então L de D é equivalente a L de D'. Tá? A ideia é que existe um isomorfismo, né, de L de D para L de D'. E esse isomorfismo é justamente multiplicação por essa função racional aqui, que faz a diferença. Vamos ver isso aí na prova. Falta ainda mostrar o item 1. Tá? Então, o que ele fez? Ele escreveu o meu D' como sendo D mais uma soma de pontos. E pode ter repetição. Tá? Então, como a gente já viu, né, que, né, um está incluído no outro, quando você tem um cara maior, você tem essas inclusões. Tá? Então, para mostrar isso daqui, basta mostrar que em cada passo, tá, o quociente tem dimensão limitada por 1. Tá certo? Ou seja, mostrar que o quociente, né, em cada inclusão tem dimensão menor ou igual que 1. Então, somando tudo, tá, a dimensão é menor ou igual que o S, que é justamente a diferença entre os graus. Tudo bem? Essa daqui eu não sei se vocês estão ainda aí. Tá. Espero que sim. Sim, professor. Estamos aqui. Tá, estamos acabando. Vamos lá. Então, quero mostrar isso daqui, né? Para todo ponto P, para todo D. Tá? Então, a gente pega T, um parâmetro uniformizante, é um P de X, é um gerador de delta maximal, então uma função racional. Tá? E eu vou pegar R, o coeficiente do P, no D. Tá? É o NP. Tá? Então, vamos seguir aqui. E a gente vai definir um mapa essencialmente um mapa de cálculo, de avaliação. Tá? Estou pegando uma função que está em D mais P, então a sua ordem P é maior ou igual a quê? A menos R menos 1, tá? Que R mais 1 é o coeficiente em D mais P, R é o coeficiente do P em D. Tá? Então, o que eu faço? Né? Eu tenho que a ordem é maior ou igual que menos R menos 1, o T tem ordem 1, tá? Então a ordem desse produto é maior ou igual que 0. Então eu posso calcular. Tá dizendo, a ordem P é maior ou igual, então está bem definido. Mas ainda é um mapa linear, né? K-linear, que eu estou multiplicando é distributivo, e estou calculando também, né? É linear.
E o núcleo, né, é justamente o L de D. Né? Porque pedir que o produto, né, TR mais 1F se anule em P é pedir que esse produto tenha ordem maior ou igual que 1. Tá? E, portanto, que a ordem do F seja maior ou igual que menos R. Então, você criou um mapa, né? Você não sabe se é sobrejetor, mas você sabe que o núcleo é LD. Tá? Então, ele dá uma injeção de LD mais P para LD para cá. Isso dá o resultado. É claro que a dimensão vai ser exatamente 1 quando, né, o mapa for sobrejetor. Tá? Ou seja, essencialmente quando existir um F que tem a ordem exatamente menos R menos 1. Porque aí essa ordem é zero, tá? Ele está calculando, e é diferente de zero no ponto P, e pronto, sobrejetou. Tá? O 2, né, foi, né, que a gente fez rapidamente, tá? O 3, né, que demorou um pouquinho mais, tá? Mas o que demorou um pouquinho mais é o caso, talvez, esse aqui, o grau de D, tá? Não, essencialmente não. Né? Se o grau de D é menor do que zero, né, então LD é igual a zero, então tem dimensão finita. Então, o que sobra mostrar é justamente esse caso aqui, quando o grau é maior ou igual que zero. E aí a gente tem essa cota. Vamos mostrar essa cota. Está aqui. Tá? A gente escolhe um ponto P qualquer e pega a D' como sendo a diferença. D menos N mais 1P, onde N é o grau. Então, D' tem grau negativo e é menor ou igual que D. Tá? O L de D' é igual a zero. E a dimensão do quociente, que é a dimensão do L de D, é menor ou igual que a diferença dos graus, que é N mais 1. Tá? Então, L de D é menor ou igual que N mais 1. E, por fim, né, quando os divisores são equivalentes, significa que D' é D mais div de G. Então, como eu falei, existe um mapa de L de D para L de D', que você pega o F e multiplica por G. Tá? Se um isomorfismo está multiplicando por G, né, o mapa inverso é multiplicar por G menos 1. Tá? Então, né, vira um isomorfismo de espaços vetoriais, tá? E, portanto, o L de D é igual a L de D'. Então, esse número, né, é um invariante da classe de equivalência racional no meu D grande. Tá? Tudo bem? O que mais que a gente faz? Ele tem, né, uma coisa equivalente. Tá? Vamos terminar esse lema 1 aqui. Tá? Mas, geralmente, né, isso é importante para a gente, para um conjunto qualquer S, tá? E qualquer divisor, a gente vai definir o grau somente levando em consideração esse S, então a soma dos pontos em S, do NP. Tá? Então, é um S grau, tá? E também tem um LS espaço, em que a gente não pega todos os pontos no meu D, mas só os pontos de S. Tá? Essencialmente, você poderia pegar um divisor DS, né, que você faz a soma, né, tá, somente envolvendo, tá, os pontos de S. E olha, né, para o grau, tá, e olha para essa condição. Tá? E o lema é o seguinte: se D está contido em D', então LSD está contido em LSD', é a mesma prova. Tá? E se S é finito, tá? Aí vem, né, a coisa interessante, essa dimensão aqui, tá? Que antes era menor ou igual, tá? Ela é igual. Tá? Ou seja, são espaços diferentes, não é LD' ou LD. Seria a mesma coisa para S igual a X, né? Tá? Para S igual a X, nada mudou. Tá? Mas não é. E se é finito, né? Bom, é bem diferente de C, né? Tá? Nesse caso é a mesma coisa. Então a ideia é a mesma da proposição 3. Tá? A gente vai fazer passo a passo. Tá? Então só preciso olhar para o passo intermediário e mostrar que esse mapa daqui, que a gente define da mesma forma, ele é sobrejetor. Tá? Temos que mostrar que o mapa φ, né, leva, né, esse LSD mais P em K. Né? Basta isso, né? A gente já sabe que é injetor, mesma argumentação. Então, no injetor não, né? Aqui o núcleo é LSD. Tá? Então basta encontrar um F, né? Como eu falei aqui, né? Que tem a ordem exatamente menos R menos 1. Tá? Para um ponto P, tá? Qualquer. Tá? Quer dizer, daqui, né? D' igual a D mais P. Tá? E que a ordem, tá claro, tem que ainda pertencer a LS de D mais P.
tá? Mas então a ordem é maior ou igual a Q menos NQ. Mas vocês veem, né, que a preocupação, tá, é somente nesses pontos P de S. Esqueci de falar isso aqui. Tá? Isso é uma condição muito mais fraca quando o S é finito. Tá? Porque você não está implicando que a sua função tem que ter, né, tem que estar definida nos outros pontos. Então é uma condição muito mais fraca. E aí é possível, sim, encontrar, né, um F, né, satisfazendo essas condições. Na verdade, né, um F que tem a ordem escolhida, né, num conjunto finito de pontos. Esse é o problema 7.21. Isso vai ser crucial para a proporção 4, tá? Que vai me dar uma cota, né, tá aqui embaixo, tá? Para o LRZ. Tá? Essa é a primeira, né, assim, afirmação que a gente tem sobre o cálculo do L, tá, num divisor. Bom, vamos parar aqui. Deixa eu assinalar, né, apresentações e exercícios. Tá? Aqui vocês estão vendo que é uma posição. Né? Eu vou ter que fazer isso no quadro. Vou ter que fazer. Já tem um corolário interessantes aqui, vocês vão ver. Tá? E vamos lá. Tá? Ok, vamos ver, né? A gente vai ver o teorema de Riemann, tá? Que diz que existe um inteiro, tá? Que o L de D é maior ou igual que o grau de D mais 1. A gente acabou de ver, na verdade, que o L de D é menor ou igual que o grau de D mais 1, tá? Então, aqui é uma cota ao contrário, tá? Tá? Ele é menor ou igual que o grau de D mais 1, mas não pode ser muito menor, tá? É maior ou igual que ele menos G, onde esse G funciona para todos os Ds. Ele independe do D. Tá bom. Alguém vai fazer o teorema de Riemann para mim. Vai. Oi? Já tem? Professor? Oi. No caso, pode ser eu. Tá, quem é você? Yuri. Desculpa, eu não ouvi porque eu fiz barulho. Qual é o seu nome? Yuri. Yuri. Tá. Isso. Yuri, teorema de Riemann. Ele vai utilizar, né? Você vai precisar desse resultado, né? Que a gente vai fazer antes, tá? Essa é a proposição 4 aqui. Ok. A parte crucial. Vamos lá? Aí você vê que já permite a gente fazer vários cálculos, né? Vários exemplos, né? A gente começa a classificar, né? Tá? De acordo com esse G, né? Das nossas curvas. Tem uma forma para o gênero, tá? Que isso aí eu vou fazer por conta própria, que é uma coisa um pouquinho mais complicada, talvez. Nós já estamos chegando ao final. Tá. Vamos voltar, desculpem se vocês estão vendo isso aí, né, indo rápido, mas isso aqui é muito para pedir. Corolário trivial. Tá. Tá. Eu vou querer também que alguém apresente esses exemplos aqui. Tá? Ou seja, utilizando o teorema de Riemann, né, que o Yuri vai mostrar, tá? Você vai poder, o que eu vou fazer, você vai poder descrever quem são, né, as curvas de gênero 0 e as curvas de gênero 1. Tá? Professor, eu posso fazer? Quem é você? Albert. Albert. Assim, estou buscando as pessoas que só fizeram uma vez só. Eu fiz uma vez só. Tá ótimo. Tá? Para a gente terminar, para cada um poder fazer. Tá. E aí, por fim, vou passar algum exercício para fazer. Tá? Um momentinho, desculpe. Olha, eu vou pedir para alguém fazer, na verdade, todos os estrelados aqui. São todos muito simples, na verdade, né? Como se fosse um teorema com vários itens. 8.8, 8.11 e 8.13. Uma aplicação, né? Nenhum deles, na verdade, vai utilizar o resultado mais complicado
da seção 8.2. Aqui diz que o L cai, né, quando você pega um número finito, né, a menos de número finito, né, a tendência natural dele é cair. Tá? O 8.11 diz que se é positivo, né, então tem um divisor equivalente, isso é definição. Tá? Isso daqui é, né, bem simples também. Bom, quem que vai fazer? Vamos lá, gente. Eu posso fazer, professor. Ok. Quem é você? Vitor. Victor. Victor o quê? Tem dois Victors, né? Ibrahim. Ibrahim. Tá ótimo. Então tá bom, gente. Já temos tudo, tá? E... é amanhã, né? Bom, desculpa, gente. Vocês estão realmente apertados para amanhã, mas precisamos, né, desse ritmo para a gente terminar. Vocês estão sabendo que é amanhã, né? Sim, sim. Sim, sim, amanhã. Não tem problema. Tá ótimo, então, gente. Deixa eu parar de compartilhar. Onde que eu tô?